Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com muitas notícias do Mengão a partir de agora aqui no canal EBFLA. Flamengo é o time brasileiro com mais convocados para a Copa América. Vamos falar aí dos desfalques também das outras equipes. Vamos falar da vitória do Brasil sobre o México. Teve participação de jogador que já foi do Flamengo, inclusive. Vamos falar do quarto treino do Flamengo com foco no jogo contra o Grêmio, que será neste domingo, né? O treino, né? E também falaremos aí de Felipe Luiz, que deve assumir o cargo de técnico do Sub-20 do Flamengo após a saída do técnico Mário Jorge. Entre outras notícias, a partir de agora, aqui no canal EBFLA. Então, passando aí já esta informação aí do Flamengo, que será o time brasileiro com mais desfalques durante a Copa América. Neste sábado, dia 8, o Uruguai confirmou que o quarteto Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Guillermo Varela estará na competição, somando ao chileno Eric Pulgar. Então o Mengão terá 5 baixas nas próximas rodadas, das 9 seguintes rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Então vamos mostrar todos os times brasileiros aí que irão sofrer com as baixas, né? Então, falando aí dos clubes, né? Então tem o Flamengo que tem 5 jogadores aí, né? Como eu citei, né? Daí depois vem o São Paulo com 4 jogadores, né? Daí depois vem o Palmeiras com 3 jogadores, né? Esses são os clubes. Daí tem o Internacional também com 3 jogadores, Atlético Mineiro com 3 jogadores, né? Dentre outros clubes, o Botafogo tem um jogador, né? Também, né? O Criciúma também tem um jogador aí que não vai, que vai desfalcar a equipe, né? Então, passando outras informações, né? Então, sobre o elenco do Flamengo aí, que tem o quarto treino com foco do Grêmio, né? Então, o elenco do Flamengo que se prepara para enfrentar o Grêmio aí na próxima quinta-feira, dia 13, em jogo válido pela 8ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Por isso, na manhã deste domingo, dia 9, Tite intensificou o quarto dia de treino do plantel com o foco já na equipe gaúcha. Então, inicialmente, os jogadores do Flamengo tiveram aí a segunda, terça, quarta e quarta-feira de descanso. Daí o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na quinta-feira, dia 6. Desde então, o plantel segue se preparando para o jogo contra o Grêmio. Então, neste domingo, a atividade já aconteceu aí às 9 horas, né, horário de Brasília, né? E as ausências aí, né, atualmente o elenco do Flamengo treina com 6 desfalques. Isso porque De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, Varela, Eric Pulgar estão à disposição do Uruguai e do Chile. Além disso, né, a seleção brasileira sub-20 convocou Loran para um período de treinamentos na Granja Comari. Então, antes de mais nada, aí, né, depois da goleada histórica aí, né, sobre o Vasco no domingo, o elenco do Flamengo chegou aí aos 14 pontos e assumiu a liderança da tabela de classificação do Brasileirão. E Tite acumula 4 vitórias, 2 empates e uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, né? Endireitou aí o time, né? Finalmente entrou nos eixos. E o elenco do Flamengo recebe o Grêmio, então, a partir das 20 horas desta quinta-feira, dia 13, né? Falando da transmissão aí, né? Que terá a transmissão do Premier, né? Do pay-per-view apenas para assinantes. Passando outras informações sobre o jogão da seleção brasileira, né? Então a seleção brasileira entrou em campo aí pelo primeiro dos 2 amistosos de preparação, aí já visando a estreia na Copa América. No confronto, a Canarinho venceu por 3-2 o México neste sábado, no Texas, jogo nos Estados Unidos, né? Enquanto Andreas Pereira, ex-Flamengo, marcou o primeiro gol da amarelinha. Na partida, Vini Júnior deu assistência para o gol de Endrick, que garantiu o triunfo do Brasil. E Dorival Júnior optou aí por poupar os atletas considerados titulares e com isso deu rodagem a outros jogadores do plantel. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Andreas Pereira recebeu uma bola na entrada da área com muita categoria e frieza, tirou aí de 2 adversários antes de bater no canto direito do goleiro do México, aí, né, fazendo o primeiro gol, né? Então o cenário voltou a acontecer novamente na segunda etapa. Aos 8 minutos, o Éder Militão lançou Ian Couto entrando dentro da área. O lateral direito rolou para Martinelli marcar o segundo do Brasil na partida. E daí, aos 27 e aos 47, Quiñones e Martínez marcaram para o México. E aos 50 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior dá assistência para Endrick garantir o triunfo da Canarinha. Então, o Paquetá e o Vinícius Júnior começaram no banco, né? Então, crias do Flamengo, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior começaram o jogo como opção do banco de reservas. No entanto, no decorrer do segundo tempo,
Dorival colocou os atletas aí em campo, desse modo o meia do West Ham da Inglaterra entrou no lugar de Andreas Pereira, por fim o atacante do Real Madrid substituiu, né, também. Então o próximo amistoso do Brasil, então após a vitória aí sobre o México, o Brasil segue a preparação para a Copa América e os convocados de Dorival continuam o processo de preparação visando aí já a competição, né? Então vai encarar os Estados Unidos aí na próxima segunda-feira, dia 10, fechando os amistosos aí antes dos torneios de seleções aí, né, que vai ser a Copa América, né? Então, falando aí da estreia do Brasil na Copa América, que acontece no dia 24 de junho, diante da Costa Rica. Na sequência, a seleção encara o Paraguai no dia 28, né? E por fim, fecha a participação no grupo D com confronto diante da Colômbia, né, no dia 2 de junho, né? Então, todos os jogos aí a partir das 22 horas, galera. Então, vai ser um pouco tarde aí para acompanhar esses jogos da seleção. E o Grêmio aí que tenta a liberação, né, de Rodrigo Caio, já para enfrentar aí o Flamengo, galera. Então o Flamengo não renovou o contrato com o Rodrigo Caio aí no final da temporada de 2023. E com isso, o zagueiro ficou livre no mercado aí no primeiro semestre de 2024. E o Grêmio acertou a contratação aí do defensor por 6 meses. Agora o clube gaúcho corre contra o tempo para ter o atleta à disposição. Em entrevista ao GE, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, afirmou que a direção discute a possibilidade de antecipar a inscrição de Rodrigo Caio antes da abertura da janela de transferência. Isso porque o zagueiro estava livre no mercado, né? Já pode inscrever a qualquer momento, né? Então, na situação aí do Rodrigo Caio, apesar da janela estar fechada, ele não tendo assim se inserido na última janela, há a possibilidade de se debater sobre possível antecipação aí da inscrição, né? Então, é importante ressaltar que a janela aí para inscrição no boletim informativo da CBF abre no dia 10 de julho. Com isso, o Grêmio tenta uma liberação jurídica para contar com Rodrigo Caio antes da data mencionada aí, né, galera? Então, em resumo, aí, o Rodrigo Caio foi integrado ao elenco do Grêmio na última quarta-feira. Com isso, o zagueiro treina junto ao elenco, comandado por Renato Gaúcho aí. Então, vamos ver aí, né? Então, ele tem uma história muito bonita no Flamengo, né? Que dispensa comentários, né? Falando dos títulos aí, né? 151 jogos, né? Então, fez 6 gols. Além disso, o defensor conquistou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 3 campeonatos carioca, né? Muitos títulos, né? E vamos falar aí do técnico, né? De Felipe Luiz, né? Então, o técnico do Flamengo, Mário Jorge, decidiu deixar a equipe rubro-negra após receber proposta para ser treinador da seleção da Arábia Saudita Sub-17. Então, desse modo, aí abriu uma vaga no comando do Sub-20 do Flamengo e o mais querido avalia colocar Felipe Luiz no cargo. Conforme informações, né? Felipe Luiz começou a ser avaliado mais de perto pela diretoria do Flamengo. Após a saída de Mário Jorge, o mais querido observa se o ex-jogador já está pronto para subir de categoria, visto que o jovem treinador tem se destacado no Sub-17. No entanto, nenhuma decisão foi tomada até o momento aí, galera. Mas com certeza ele vai, né? Então a primeira final de Felipe Luiz é atualmente Felipe Luiz assumiu aí o Sub-17 do Flamengo, tem recebido diversos elogios. Além disso, o novo treinador chegou à primeira final na carreira, diante do Vasco pela Copa Rio da categoria. O jogo de ida ocorreu no sábado. Na Gávea, aí, o mais querido derrotou os Cruz-Maltinos por 2-1 aí no último minuto, aos 50 minutos, né? E o Diego Ribas rasgou elogios a Felipe Luiz. Então, na ocasião aí, o Diego Ribas, né, presenciou a vitória do Flamengo diante do Vasco, em meio às expectativas aí, né, de o novo treinador assumir o Sub-17 do clube. E o ex-camisa 10 rasgou elogios a Felipe Luiz. Ele falou assim, abre aspas, estou achando sensacional, né, o trabalho de Felipe Luiz no Sub-17. Ele está em constante aprendizado, apesar de saber muita coisa, tem muita experiência e hoje está pronto para ser não só um treinador, mas um educador. Se tratando da base, aí precisa de pessoas como ele. Estou muito feliz e orgulhoso, disse em entrevista à Flá TV, galera. Tomara que dê tudo certo aí e que ele suba mesmo de categoria, porque ele merece, né? Então vamos falar aí como é que ficou aí, né, a Libertadores após a classificação do Grêmio, né? Então o Grêmio e Estudiantes da Argentina era o único jogo pendente para a definição completa dos confrontos das oitavas da Libertadores. Com empate em 1-1 neste sábado, o time gaúcho ficou na segunda colocação no grupo C e com isso irá encarar o Fluminense na próxima fase do torneio. Já o Flamengo terá pela frente o Bolívar. Então, conferindo todos os confrontos aí das oitavas da Libertadores aí deste ano de 2024,
São Lourenço da Argentina e Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense, Talleres da Argentina e River Plate da Argentina, Colo-Colo do Chile e Júnior Barranquilla da Colômbia, Nacional do Uruguai e São Paulo, Júnior Barranquilla e Nacional do Uruguai né? Daí e São Paulo, né? Aliás, Nacional do Uruguai e São Paulo. Daí tem Botafogo e Palmeiras, né? Outro clássico brasileiro aí, né? Daí tem Flamengo e Bolívar. Daí tem Peñarol do Uruguai e The Strongest da Bolívia, né? Esse fecha os confrontos aí das oitavas de final aí da Libertadores da América, né? Então, a ordem dos confrontos, além dos confrontos, as ordens dos mandos de campo também já foram definidos, né? Quem terminou na segunda colocação aí joga o primeiro jogo em casa, né? E as partidas que acontecem nas semanas do dia 14 a 21 de agosto aí, galera, só no mês de agosto, no final de agosto, praticamente da metade até o final de agosto, né? Então essas são as informações de hoje aí, né? Espero que vocês se inscrevam no canal aí, deixem o like aí, que ajuda muito aí, né, o crescimento do canal. Quero agradecer a todos aí, um forte abraço e até a próxima!